Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. PVBI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas. E eu me arrisco a dizer que é o melhor e um dos poucos que dá para se investir com certa pouco mais de tranquilidade nos fundos de lajes. Lá dentro do relatório, eu vou mostrar para vocês pontos de atenção, que são pontos de risco que esse fundo carrega. Mas eu já antecipo que é um dos meus queridinhos, que eu considero ser um ótimo fundo. Então, na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 103,88. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 7,63%. Ele vem sendo negociado a um PVP de 1,03, ou seja, ele está 3% mais caro do que ele vale. E ele vem numa liquidez média diária de 4 milhões e 700 mil, ou seja, uma altíssima liquidez. E como o mercado de lajes estava muito depreciado, esse fundo conseguiu uma valorização, uma recuperação de quase 30% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, a gente observa isso. Então, lá nos idos de 2020, depois da situação pandêmica, esse fundo estava sendo negociado próximo dos R$100. Só que ele vinha no movimento de queda. Por quê? Mesmo ele não sofrendo igual os outros fundos de laje, ele também começou a ser afetado. Então saiu de patamares a 100, chegou a ser negociado ali na casa de R$95. No final de 2021, ele cai para incríveis 80 e poucos reais. Só que como é um fundo, pelo menos na minha humilde opinião de concepção, né, é um fundo de qualidade, ele ficou ali oscilando a 94, 95, caiu a 90, normal a oscilação de mercado, volta próximo a 100. No final de 2022, durante as eleições, o fundo teve uma boa recuperação. Depois das eleições, o fundo despenca novamente, caindo abaixo dos R$90, algo na casa de R$88, mas deixa essa mínima que ele tinha tido. O fundo ultrapassa os R$100, chegou a picos de R$110, e agora ele está nessa faixa aí de 103, que é o que a gente acompanha atualmente. Aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então aqui a gente vê o nome, CNPJ, é um fundo para investidor em geral, mandato renda, lajes corporativas, é um fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxa, a gente vai deixar para ver dentro do relatório. E sobre vacância, a gente vai deixar para ver dentro do relatório. É um fundo que conta com mais de 138 mil cotistas e mais de 18 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 100,88 e ele está sendo negociado aí, o valor de mercado, 1 bilhão e 860 milhões de tamanho. O último dividendo entregue pelo fundo, 70 centavos. Mais abaixo aqui, a gente vê informações e o de médio do fundo. Então a gente vê que fundos de qualidade você não consegue extrair um dividendo muito alto. Então é normal que fundos de tijolos, entre aspas, né, são careiros, entreguem algo na casa de 0,5, 0,6. Você não vai conseguir extrair tanto a mais assim. Então esse fundo teve momentos, em razão dessas quedas que ele foi sofrendo no caminho, chegou a entregar 0,7 de. Atualmente, ele está entregando algo na casa de 0,68, 0,69. Pode até gravar o que eu estou falando e me cobrar mais para frente. Aí eu só não sei dizer se é daqui 1 ano, se é daqui 5 anos. Mas no momento que o mercado der uma normalizada e começar a ocorrer de os fundos começarem a ficar caros, eu acredito que não vai mais ver um yield desse aqui num fundo desse. Por quê? O yield, às vezes o dividendo entregue fica mais ou menos constante, só que as cotas começam a subir. E aí o yield, o dividend yield começa a cair. Porque se você paga mais para receber o mesmo dividendo, o dividend yield cai. Enfim, né? Então eu acho que as cotas vão continuar subindo e o yield vai se manter mais ou menos estável, e aí o dividend yield deve cair. Um ponto positivo que a gente observa no fundo é o que você busca no fundo de tijolo. Você quer que as cotas valorizem, então esse fundo passou por dificuldades altíssimas por ser do fundo de lajes, né, setor de lajes, mas os dividendos, ó, que era algo na casa de 40 centavos, ó, 45, 48, 50, ele veio numa crescente, ó, e apesar de bem timidamente, o fundo está conseguindo crescer os seus resultados. Então eu vejo isso de forma muito, muito positiva. Então aqui a gente vê, ó, que nos últimos 12 meses, né, 61 centavos, 72, 67, 70. Então dia 31 de janeiro, ele pagou no dia 7 de fevereiro essa quantia de 70 centavos. Quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado, né? Eu estou gravando um dia antes do anúncio, no dia 28 de fevereiro, então amanhã
eles vão anunciar o quanto que eles vão pagar lá em março. Acredito que seja algo mais ou menos nessa mesma faixa de valor aí. Mais abaixo a gente vê sobre rentabilidade. Então assim, ó, nos últimos 5 anos é um pouco de covardia com o fundo, porque ele tem todo esse período aqui, ó, ele está perdendo mais de 1 ano de rentabilidade, quase 2 anos de rentabilidade. Mas o fundo não tem 5 anos, né? Tanto que se você trouxer para 2 anos, aí a rentabilidade dele supera todos os outros benchmarks. Então, nos últimos 5 anos, nesse período, ele teve uma rentabilidade de 33%, o CDI do período, só que aí o CDI do período tem 1 ano e meio na frente, né? 44%, IPCA 32%, o IFIX 37%, o IDIV 71%. Mas saiba que essa rentabilidade é uma rentabilidade boa, tá? Por se tratar de um fundo de tijolo. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo de tijolo, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você quiser ajudar o canal, considere fazer uma doação para o Pix, moinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Você pode ainda se tornar membro dos nossos canais. Os nossos membros são a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, acessível, mas que pra gente faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês têm acesso antecipado aos vídeos, participa aqui do grupo fechado e tem preferência quando pede vídeo do canal e também tem um baita desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha, ela é super completa, você vai ter como organizar melhor os seus ativos, vai ter poder decisório em cima disso e ainda vai facilitar na sua declaração de imposto. Então adquira a planilha porque é um ótimo produto, barato, acessível e você ainda está financiando, né, ajudando financeiramente o canal. Nós ainda contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros, são e-books com ótimo material, de qualidade, de fácil entendimento e bem baratinho e acessível. Compre, porque você vai ter um ótimo produto e ainda vai estar financiando financeiramente o canal. E por falar em apoio financeiro, aqui no canal Moinvest, o Bruno, o Matheus, o Leonardo, são membros do canal aí, ajudam bastante. No canal Mufiagro, temos os nossos membros lá, o Antônio, o F. Barros, Giovanni, Rafael. Saibam os membros que vocês carregam os canais nas costas. Vocês são imprescindíveis aí. Agradeço a todos vocês que colaboram conosco. Obrigado de coração. Muito, muito obrigado. Aqui agora já estamos dentro do relatório gerencial. É um relatório bem fresquinho, ele saiu agora, na iminência que eu estou gravando o vídeo, né? Janeiro, provavelmente já referente a fevereiro. Aqui o fundo traz alguns destaques, ó. O fundo surgiu em julho de 2020. O código dele, 18 milhões de cotas, ó. E ele cobra 1% de taxa aí entre gestão e administração. Então depois a gente vai ver na prática o que isso implica, né? O quanto que isso resulta. Ele traz alguns destaques do fundo aí, ó. Então um fundo de 1 bilhão e 800 milhões de patrimônio. Ele vale 100, está sendo negociado a 100 na data do fechamento, mas está até um pouquinho acima. Fundo com bastante liquidez. Tem um restolho em caixa ainda, que ele não alocou tudo, né? Porque está fazendo mais subscrições aí. E é um fundo que vem com um grande número de cotistas, a gente vai ver isso com destaque dentro do relatório. Continuando aqui, ele fala sobre o rendimento entregue, sobre a gestão comercial que eles estão fazendo, né? Conforme informado em fato relatório anterior, o fundo assinou em janeiro um novo contrato de locação no formato típico com a empresa Monte Bravo, lá no The One. Então, 613 metros quadrados lá. Essa locação reduziu para 7,5 a vacância do fundo, que antes era de 8,5. Ainda lá no The One, parcela adquirida pelo fundo em dezembro, o locatário Turner devolveu uma área de 1.500 metros quadrados que ocupava. No entanto, como parte do acordo de aquisição do ativo, o fundo receberá uma RMG, uma renda mínima garantida, para cobrir o valor do aluguel, conforme informado anteriormente. Está previsto para fevereiro a devolução da área de 1.346 metros pela Inded no ativo Vila Olímpia Corporate durante esse mês. O fundo não recebeu o pagamento do aluguel de um dos locatários, representando menos de 5% da receita total do fundo, referente ao fechamento lá de dezembro. Então assim, ó, esse que era um fundo 100% redondinho, está começando a aparecer ocupação, inadimplência, uma coisa ou outra, mas venhamos e convenhamos. Para quem nunca teve imóveis físicos alugando e tal, talvez não saiba como é que é a realidade, né? Eu mesmo tenho algumas kitnets que eu alugo e é normal a rotatividade, inquilino entra, inquilino sai, às vezes fica devendo, às vezes, sabe, é normal esse tipo de situação. Então, no mundo real em que se vive, não existe isso, o imóvel ficar ocupado o tempo inteiro, de um inquilino pagar todo o contrato integralmente, às vezes tem atrasos mesmo, é normal, então eu não vejo isso como sendo algo gravíssimo. Ele fala sobre as obras que está tendo aí, no Union Faria Lima, que é o FL aí, ele até está tentando, a proposta dele é tentar comprar o resto do ativo, ele é dono de quase 50%, se eu não me engano. Então ele fala sobre o ativo Union Faria Lima aí, ó,
Sustentabilidade, são os ativos do fundo. Eles têm todas essas certificações, né? Ele fala sobre amortização de cotas lá no PATC. Então ele comprou ativos que estavam dentro do PATC, que é o VELOL, o antigo, os fundos, né? Que estavam dentro do. Alguns imóveis estavam dentro do PATC. E ele entregou cotas do PVBI lá para o PATC. Continuando aqui, ele fala sobre a sexta emissão agora, ó, no finalzinho de janeiro eles chamaram a sexta emissão e vão tentar captar aí, ó, 800 milhões de reais. Isso vai ser mais 7 milhões de novas cotas. E aí ele já antecipa que parte desse recurso, eles vão tentar comprar o resto do FL 440 aí, que é o que o fundo é dono aí de 50%, se eu não me engano. Porque ele mostra a linha de tempo do fundo. Ele fez um desinvestimento até agora, ó. Ele foi comprando ativos com as emissões, né? Ou pelo menos posições nos ativos. E ele vendeu esse Torre BJK aqui, ó. Esse ativo aqui ele fez um desinvestimento. E agora, esses ativos estavam lá dentro do PATC, ó, Vila Olímpia Corporate, The One, são também ativos de qualidade AAA. E ele pretende, com essa captação de recursos, 800 milhões, adquirir, acredito que o resto desse ativo aqui, ó. Na última captação do fundo, na quinta, eles também adquiriram esse ativo Vera Cruz 2 aqui, ó. Foi mais uma aquisição que eles conseguiram trazer para o portfólio do fundo. Aqui ele mostra sobre rendimentos, a gente já viu isso anteriormente, eu não vou tecer maiores comentários aqui. Fala sobre rentabilidade, eu costumo pular essa parte também. Liquidez também eu costumo pular, mas o que chama atenção é isso, ó. Em fevereiro de 2023, ele tinha ali quase 100 mil cotistas e ele aumentou uma base de 40% em um ano, né? Saltando ali de 92 mil, mais 40%, para 138 mil cotistas, um crescimento bem interessante. Sobre a carteira de ativos, e aqui já começa a ser alguns pontos de atenção. Então lá no Park Tower, ele só tem um locatário. Se eu não me engano, esse aqui é o da Prevent Senior, tá? O fundo é dono de 100% do imóvel. Então o FL 440, o fundo é dono de 51%. O Union Faria Lima, ele é dono de 50%. Vila Olímpia Corporate, 65%. O The One, dono de 58%. Então são ativos de ótima qualidade, né? Aqui você vê pelas imagens aqui embaixo que são ativos de altíssimo padrão. Como eu disse, o fundo estava redondinho antes, não estava tendo vacância, né? Mas o FL 440 agora está com 3% de vacância. Os fundos que ele adquiriu, Vila Olímpia e o The One, 33% de vacância e 8%. Mas isso aqui para o fundo estava representando 8,5%. Só que lá no início do vídeo, o gestor já traz uma atualização disso, né? E desses 8,5%, ele reduziu para 7,5%. Então, assim, ó, até 5% é algo totalmente normal. Qualquer mercado que a gente veja, até 5% de vacância é algo tranquilo. De 5 para frente, aí é algo para se observar. Então, hoje, 8% já é um ponto de atenção. Eu sou cotista do fundo, é o meu queridinho. Eu só falo bem, apesar da minha posição ser pequena nele, eu vou aumentar a posição com o passar do tempo. Mas eu acho um fundo de ótima qualidade. Eu vejo como sendo totalmente normal. Mas, se você quiser ser cotista, saiba que isso aqui é um ponto de atenção que você tem que observar. Continuando aqui no relatório, aqui ele mostra como é que está a locação. Todos os seus imóveis estão em São Paulo. Mais do que isso, eles são imóveis aqui, ó, que não estão na Faria Lima, estão bem próximo. É uma das regiões assim mais conceituadas, uma região mais procuradas para imóveis corporativos e tal, né? Então você vê que eu não conheço São Paulo, mas estão todos muito bem localizados, ó. Ou na Avenida Faria Lima, ou nas adjacentes. E o Vila Olímpia está numa ótima região e é o que está um pouco mais afastado aí. 93% dos imóveis são AAA aqui, ó, que é altíssima qualidade, e 7% ainda são AA, que são imóveis de altíssima qualidade. Esse é um dos pontos que mais me chama. Eu acredito que sejam localizados nas melhores regiões aí do país, né? Para prédios corporativos. Aqui começa outro ponto de atenção, se você for cotista ou tivesse interesse em ser cotista. O Park Tower hoje, ele é responsável por 47% das receitas do prédio, né? Só que isso tudo aqui para mim não é tão relevante. Para mim o que é mais relevante é isso aqui, ó. Aqui a gente vê que o fundo tem inquilinos, setor de saúde, instituição financeira, parte do imóvel está recebendo RMG, ó, 10% hoje do portfólio recebendo RMG. Então são inquilinos de diversos segmentos. Agora, outro ponto de atenção, se você decidir ser cotista do fundo, é isso aqui. Hoje, único inquilino representa 47% aí do fundo. Então, isso aqui é um ponto que você tem que ter. Por quê? Se a Prevent Senior sair do imóvel, isso pode impactar metade das receitas.
Então isso é um ponto que você tem que estar ciente. Se você se posicionar no fundo, depois não pode dizer que não sabia. Depois, ele tem essa renda mínima garantida, que também é algo que tem que ficar sendo monitorado. E aí começam os outros pontos. Ó. Os outros inquilinos são percentuais bem mais dilutivos. Então, eu espero que o fundo continue nesse momento que ele está, e expansão, continuar comprando ativo, para que esse Prevent Senior cada vez represente menos aí do fundo. Os seus inquilinos aí, quando tem renovação de contrato, 58% se dá pelo IPCA, 31% pelo IGPM e o restante por outros. Ele não tem contratos atípicos, isso aqui é um ponto ruim, mas ao mesmo tempo também é um ponto bom. Como assim, amor? Contratos atípicos trazem um pouco mais de segurança, mas quando esses contratos findam, geralmente traz assim, o contrato ao invés de continuar no patamar que estava, às vezes ele cai o valor de recebimento e tal, então, e às vezes é uma barganha que os inquilinos fazem aí quando estão para vencer esses contratos. Como 90% dos seus contratos são típicos, então ele tem menos segurança, os inquilinos podem sair a qualquer momento, mas aqui já é mais ou menos dentro da realidade que o fundo. Essa renda mínima garantida, acredito eu, que seja por um imóvel que está finalizando a construção. Se eu não me engano, esse Union Faria Lima aqui, ó, ele está finalizando a construção. Então, 9% aqui das receitas seja esses 10% de RMG aqui que o fundo recebe. Pelo menos acredito eu que seja isso. Continuando aqui no portfólio, a gente vê que quando tem renovatórias, elas são espalhadas pelo ano, sendo que tem uma concentraçãozinha em abril e junho. Então, nesses meses aqui, se tiver renovatórias, reajuste, né, dos contratos, pode ser que dá um upside aí, dá um crescimento aí no valor desses dividendos. O ano passado teve 2% de renovatórias, esse ano vai ter um percentual alto de 77% de renovatórias, e isso pode trazer um incremento interessante para o fundo. Pode ser que esse ano os dividendos dêem um salto, né? Aumentar 77% dos contratos, tendência é que a revisional seja positiva. E aí o ano que vem, em 2026, tem mais uns percentuais bem pequenininhos renovatórios aí. Os contratos do fundo, que é um ponto importantíssimo de se observar. Se você tiver interesse em posicionar nesse ativo, você tem que olhar para isso aqui. Ó. Então, durante esse ano, está vencendo 20% dos contratos. É um percentual alto. Vamos ver se tanto que já começou a ter algumas entregas, né, devoluções. Vamos ver como que vai se comportar. Se vai conseguir recompor inquilino rapidamente, né? Se vai ter inquilino para substituir. Então, isso é um ponto de atenção. Ano que vem, um percentual de 7%, 2026 mais 14% e o restante diluído aí nos demais anos. Então, esse é um ano bem primordial. Como os fundos, os imóveis do fundo são muito bem localizados, o mercado não enxerga isso como sendo algo tão problemático. Você tem que saber o seguinte, e poxa, imagina, o fundo pode chegar a um ponto de ter 20% de vacância. Saiba que isso é mais um risco. Apesar de eu gostar do fundo, de eu falar bem dele e tal, eu estou tentando mostrar pontos de atenção que você tem quando você se posiciona em qualquer ativo que você decida se posicionar. Aqui o fundo mostra que ele investe também um pouquinho em FII. Tem cotas do HAA, que é o AAA da Red, ó, tem 13 milhões, o que dá 0,7% do patrimônio, e tem cotas do FL. Ao todo, o total desses fundos imobiliários que ele investe já dá ali quase 1%. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito do fundo imobiliário, eu trago agora formas de apoio gratuito ao canal. Você não pode ou não quer ajudar financeiramente, ajude de forma gratuita. Basta você vir aqui, ó, deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso são formas gratuitas e ajuda demais. Temos o objetivo de chegar a 20 mil inscritos aqui no canal, então se inscreva e nos ajude a chegar nessa meta. Comenta aí para nós. E aí? O que você acha a respeito desse fundo imobiliário? Você tem algum fundo do setor de lajes? Você acha que esse fundo é um bom fundo? Você teria cotas dele? Você conhecia esse fundo? Comenta que seu comentário é muito importante. Como eu já antecipei, né, é um fundo meu que é um queridinho. Eu gosto dele, eu tenho cotas dele, mas isso não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que isso é uma indicação de compra, venda. Estude o ativo e tome a decisão por você mesmo. Nós temos um canal secundário, o canal Mufi, está tentando chegar a 1.000 inscritos para o canal. Vá lá e se inscreva e nos ajude a chegar nos todos os canais aí estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. E eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que a gente vai procurar atender com a máxima. Continuando aqui no relatório, ele fala sobre as obras. Realmente é o Union Faria Lima. Serviços, o tanto de coisa que já foi feita nesse prédio, né? As escadarias já estão praticamente prontas. O restante aqui tem muita coisa, né? Bem encaminhado. Ó. Serviços especiais, 97%. Então o prédio está praticamente pronto.
Para quem acompanha aqui, coisa de 2 anos atrás, o prédio estava sendo desenvolvido, né? Então, projetado, realizado e tá praticamente 100%, tá desenvolvendo bastante esse imóvel aí. Aqui a gente vê a DRE, é aqui que eu gosto de calcular na prática o que as despesas representam receitas. Agora, no último mês, o fundo teve uma receita com os imóveis de 9,7 milhões, despesas imobiliárias, 400 mil, despesas operacionais, ó, isso aqui ó, vai para o bolso da gestão, 1 milhão e 200, sobrou o resultado, 8 milhões e 100, receitas financeiras de dinheiro parado em caixa, ó, mais 800 mil, resultado financeiro líquido, 800 mil, resultado total, 8 milhões e 800, olha o quanto o fundo utilizou de uma reserva que ele tinha, 4 milhões e 800, então ele distribuiu esses 70 centavos. Então note que 4 milhões e 800 do resultado do fundo veio de reservas, né? Então hoje ele não tem resultado operacional para entregar esses 70 centavos que ele está entregando. Se a gente for pensar aqui, é como se ele tivesse capacidade de entregar 56, 60 centavos mais ou menos, baseado no último mês, né? Durante o acumulado do ano, o fundo receitou 114 milhões e gastou 12 milhões aí com a gestão. Então a gente vai ver o que isso aqui está representando. É daqui que eu faço os cálculos, tá? Então aquela história lá de 1%, de 0,5%, de 1,2%, para mim isso é irrelevante, ó. O fundo gastou 12 milhões e meio. E isso aqui ele receitou no ano inteiro 114 milhões. O que isso está representando? Para mim o que interessa é isso. Então o fundo está com a taxa quase 11%. Já entra num fator caro para mim. De 0 a 10 é ali totalmente bacana. De 10 a 15 eu já considero ser uma taxa cara. Só que ainda totalmente dentro do aceitável, né? Então, tudo tranquilo. Segue o jogo. Acho totalmente tranquilo. Acima de 15, aí é um motivo para eu não investir. Inclusive, tem bons fundos aí que eu não invisto por causa dessa taxa careira que a gestão costuma ter. Continuando aqui, ele fala sobre seu balanço patrimonial. Ali atrás a gente viu que o fundo está tendo gastos com despesa financeira. Mas ele tem 90 milhões aqui a pagar. Pode ser que isso aqui esteja em carência, pode ser que isso aqui, sabe? Mas ele tem uma alavancagem. Isso aqui representa 5% só do portfólio. Esse 6% aqui é porque entra dividendos e tal, mas assim, 5% algo tranquilo. Vejo como sendo algo gravíssimo. Vê o peso que cada um dos imóveis tem no portfólio. Então o fundo ele tem quase 2 bilhões de patrimônio. Tira esses 90 milhões aqui de alavancagem. Né? Então sobra um patrimônio líquido de 1 bilhão 857 milhões hoje, o quanto o fundo tem de resultado aí. Ele fala que seus ativos são ESG também, são ativos também com certificação líquida. Ele começa a falar um por um dos ativos. Ó. O FL 4440, né? Você vê que são imóveis imponentes, de ótima qualidade, ó, certificação LEED e tal, então não vou tecer muitos comentários. Ó. O Park Tower também, imóvel de altíssima qualidade. Você vê o Union Faria Lima, que é o que está finalizando a sua construção. E a gente vê o Villa Olympia Corporate, que foi que ele trouxe lá do PATC. E a gente vê também o The One, que veio lá do PATC. E o Vera Cruz, que é o que ele acabou de adquirir, foi o último ativo adquirido. Tem todos os detalhes aí. Sugiro que se você tiver interesse, você vai pausando o vídeo aí, olhando um por um esses pontos que a gente trouxe para você. Se você tiver interesse de ver os ativos do fundo, né? Isso aqui, apesar de não ser... Lá no LVBI, o gestor está comentando os imóveis do fundo. Então, se você clicar aqui, é direcionado para os fundos logísticos, né? Acredito que eles devam passar a fazer esse tipo de situação com os ativos do PVBI aqui também, né? Mas aqui é uma propaganda lá do LVBI. Inclusive, eu fiz um vídeo recente aqui no canal. Quando esse vídeo aqui for ao ar, já vai ter saído o vídeo do LVBI. Se você tiver interesse, assista. Ficou bem interessante. Então, pessoal, eu tinha para trazer a respeito do PVBI, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Lá no canal Mudicas nós temos e-books de português para compre e apoie o nosso trabalho. Obrigado vocês que nos ajudam. Vou ficando por aqui. Eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch.